Uai, eu sou o Alan e esse é o Fé, a fraternidade e a esperança. A gente vai dar início aqui agora à nossa live de domingo, nossa live semanal do Evangelho. O Evangelho está vivo todos os domingos, às 6h15 da tarde, horário de Brasília. Nós fazemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e reflexões sobre essa leitura. Então a gente vai aguardar a Moni entrar para a gente dar início à nossa live da tarde de hoje. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. A gente dá início à nossa live. O Evangelho está vivo. O Evangelho está vivo aqui no FE, todos os domingos, às 6h15 da tarde. Boa tarde, Mônica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente está iniciando hoje, não, a gente está continuando hoje o capítulo 4, né? Capítulo 4, a gente já vem falando sobre ele há alguns domingos, sobre ressurreição e reencarnação, né? Sobre aquela questão de João Batista ter sido Elias, quais são as diferenças, né, entre um termo e outro. Todos esses vídeos estão já no nosso canal do YouTube, está aqui no Instagram, no canal Fé, no canal Seara Luz, da Mone, dessa nossa live semanal, inclusive. No YouTube, a gente passou de 2.800 inscritos essa semana. A gente agradece todo mundo que acompanha aqui as nossas lives. Pouquinho em pouquinho, nós vamos nós chegando com o Evangelho para mais lares, né? E então a gente vai dar início aqui à nossa leitura da noite de hoje. Se você puder trazer o seu Evangelho para participar, nós estamos no item 18, né, Mônica? Mesmo. A No item. reencarnação fortalece os laços de família. Exatamente. Ao passo que A a unicidade. unicidade da existência os rompe. Beleza. Então, Mônica vai ler para a gente. Em seguida, vai fazer um comentário. E, Deus, oi? né? Que Deus abençoe nossa live, né? Que ocorra tudo Que assim, bem. que assim seja. Amém. Eu vou iniciar aqui. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, Fazer um até ponto? um. Eu já quero fazer uma observação. Fazer um ponto? A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade novamente, se reúnem como os amigos que voltam de uma viagem. Então, nossos agrupamentos materiais, né, que estamos aqui acostumados, eles não se dissolvem com a morte do corpo físico. A gente tem a convicção de que o que une as almas é a afinidade, a conexão. Uma vez que esses espíritos não pertencem mais ao mesmo plano, não significa necessariamente que eles não terão mais conexão. Ao contrário, às vezes, essa conexão, agora uma conexão genuína e espontânea, de sentimento para sentimento, independe de rótulo, independe de tudo que está ligado a parâmetro material, tem o espaço para fluir e, de fato, exercer toda a intensidade que sempre fora exercida no plano eterno, no plano maior. Às vezes, os espíritos encarnados constroem ou entendem que existem barreiras
para conviverem, para continuarem sua jornada. E nesse momento, através da afinidade, no plano espiritual, todas essas barreiras são quebradas. Todos esses muros são destruídos, porque a intensidade da conexão fala muito mais alto do que os parâmetros que os guiaram durante a Terra. Temos muitos exemplos no que se diz em referência a isso, né? Em vários livros, a literatura espírita, sobretudo a romanceada, é lotada desses catálogos, sobretudo aqueles de autoria do nosso querido Chico, né? E temos vários outros exemplos que a gente percebe através da mediunidade mesmo, que através da experiência da mediunidade a gente percebe vários outros exemplos nesse sentido. Então são inúmeras as razões pelas quais são construídos esses muros, essa parametrização, mas, ao mesmo tempo, são inúmeras as vezes em que essas parametrizações, sem o mundo material, vêm ao chão. Então, vamos dar um exemplo a grosso modo, né? A grosso modo, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, da geografia, que separam os seres, né, no plano material. Às vezes a pessoa ama muito a outra, mas por conta de que deve se estabelecer uma morada, um trabalho, uma morada no sentido longe um do outro, às vezes aquelas pessoas não têm a conexão que elas até gostariam de ter. Mas está ali o sentimento, está ali que aquilo existe, que aquilo vive, né? Outra coisa, eu lembro de um espírito comentar sobre essa questão aqui, que já estava perto de desencarnar, esse espírito. Então, foi perguntado para ele sobre isso. Mas eu não quero ficar sem sua presença física. Eu não consigo ficar sem sua presença física. Você vai se distanciar por causa do plano. E aí acontece que a gente escuta assim que não vai distanciar, vai aproximar. Porque antes eram tantas as barreiras que existiam, sobretudo do ciúme, porque eu estou falando da minha avó, nesse caso, porque ela falava que às vezes o ciúme, né, que está muito perto do fulano, não fica perto de mim, uma coisa assim, uma coisa assada, acaba que separa, cria ruído, cria conflito. E no plano espiritual não existe isso. O plano espiritual é apenas a intensidade e a conexão, não tem aparência, acabou o rótulo, né? Então a gente vê aqui através dessa leitura, me vem essa imagem dela, falando muito claramente isso, que a partir do plano espiritual, às vezes os espíritos eles se configuram apenas pelo sentimento realmente e estão acima, né, de tudo isso que pauta os relacionamentos aqui no plano terreno. Lógico que quando voltam, todos nós voltaremos um dia para o plano espiritual, seria como realmente se existisse esses amigos que voltam de uma viagem, que se reencontram, né? Então, eu quis fazer esse ponto aqui por conta de que essa frase em específico, ela reúne muita reflexão que a gente pode fazer sobre esse tema, né? É verdade. Eu tenho refletido muito essa semana sobre essa questão de cada um, do jeito de que cada um demonstra, né, sua forma de gostar de alguém, de demonstrar seu carinho, né? E eu venho de uma família muito grande, né? E cada um tem seu jeito, né? Tem sua forma de expressar. E às vezes a gente pensa que aquela pessoa, quem a gente menos imagina, né? Que sinta alguma coisa, se importe, ela se importa muito, na verdade. E aí você tocou nessa questão aí de que quando a gente desencarna, né, aí não tem essas questões, porque aí vai ser realmente o que a pessoa sente, né, que ela está transmitindo para aquele que está, né, em outro plano já. E aí realmente, né, esses rótulos, às vezes a gente veste uma roupa assim para se sentir durão, né, para se sentir forte, não é nada disso. A pessoa está sofrendo, né, ela está
às vezes ela está tentando demonstrar e às vezes ela acaba separando mais ainda, né? Então, quando tem essa separação, né, entre esses dois mundos, essa conexão, às vezes ela fica bem mais forte, porque a pessoa consegue, do fundo do coração dela, transmitir isso, enquanto que os dois encarnados jamais poderiam imaginar, né? E essa ligação é muito forte. Você falando da sua avó, tem o meu avô também, por parte de pai. Meu pai, assim, ele é apaixonado por meu avô, ele já faleceu. Então, assim, sempre que meu avô, que ele fala do meu avô, ele se emociona, sabe? Ele sente uma saudade tão grande do meu avô. E enquanto os dois estavam encarnados, assim, meu avô estava aqui, ele não conseguia demonstrar isso, sabe? Às vezes ele até tentava, né? Mas a gente erra tanto, e às vezes nessa questão de, às vezes depois que perde, é que a gente consegue, né, realmente É, demonstrar, sentir aquilo que a pessoa representa para nós. Então é muito importante esses pontos que a gente traz, né, a gente poder expressar isso enquanto estamos juntos, né, mas que a gente não perca essa vontade, porque aqueles que não estão aqui fisicamente estão sempre ao nosso lado, né? com certeza. E Então pode aquele, continuar. muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesmo de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. A gente estava falando assim que nos livros de romance, né, sempre mostra muito nessa, os entes queridos ali, né? E a gente não tem noção do quanto essas pessoas, esses seres que estão do lado de lá, trabalham para que a gente fique bem, né? Para que a gente esteja no nosso compromisso ali que a gente fez, né? Quando a gente veio, né? Para a gente não se desviar daquele compromisso. E a gente sempre vê também, até no nosso desencarne, né? Sempre há algum familiar, algum ente querido desencarnado para nos receber, né? E essas conexões, porque a gente pensa, né? Nessa, pode ser que a gente nem saiba quem seja, né? Esses entes queridos que a gente já esteve em outras, né? Muito longas, muito longe, né? Mas que são tão queridas como esses que estão conosco hoje, né? Você fala dos que já estão no plano espiritual? Os que estão no plano não estão conosco hoje, mas que um dia tiveram, né, com a gente enquanto encarnados em longas existências, né, anteriores, que são tão importantes quanto esses que estão hoje com a gente, né? Sim, e que ainda configuram parte da nossa família, né? E que ainda são partes importantes de nós. E é interessante porque outra coisa interessante para a gente falar sobre isso aqui, quando ele diz, assim, que os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam, né? Porque isso acontece, né, com muita frequência. Às vezes a gente tem dentro do nosso seio familiar
muitos daqueles irmãos nossos que nem deveriam estar entre nós, que só estão porque precisam que a gente evolua, que a gente progrida. Eles não têm mais a necessidade de se manter perto desse grupo familiar, mas eles fazem sim questão de, mesmo que não estão na mesma sintonia evolutiva, eles fazem questão de manter uma certa proximidade desses que eles são tão queridos, a fim de que eles possam auxiliar de alguma maneira, a fim de que eles possam acompanhar o progresso deles, a fim de que eles possam perceber se tem algum meio que eles possam ajudar, né, que seja com um consolo, com a prece, com um abraço espiritual, ou até mesmo advogando por nós, indo até esferas superiores, né, para solicitar que a gente tenha novas oportunidades, que a gente tenha uma nova chance, que a gente não se deixe abalar, cair, se aquela prova está muito pesada, para ver se consegue diminuir nesse momento. Então, assim, são seres que já deveriam estar em lugares mais avançados, mas eles se permitem ficar aqui a fim de nos dar esse socorro, né? Depois, quando ele fala aqui, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Pode falar. É porque quando ele fala que cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca. Eu acho importante também, porque quando a gente não está no plano material, quando a gente conta com essa conexão com os seres que estão no mundo espiritual, a gente parte a esse pressuposto de que no plano espiritual, às vezes, as demandas que têm os espíritos não são iguais às nossas aqui na Terra. A gente perde, e muito, por conta de questões materiais, mundanas, transitórias, temporárias. A gente investe muito do nosso tempo, da nossa energia, da nossa vida, né, nessas questões. E quanto menos preso à matéria, no caso esses espíritos que já estão em planos superiores, quanto menos presos eles estão, mais vivo se torna essa afeição recíproca, ou seja, eles estão ligados uns aos outros pelo elo da reciprocidade. Eles não têm interesse em ganhar nada com isso, eles só querem ver o bem realmente. Vou continuar a leitura. Tá. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se preocuparem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal, com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. O que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte os separa na terra e no céu. É isso que você falou, né? Que você acabou de comentar. Porque não constrói, né? Acaba que não constrói nada de diferente para poder prosseguir, né? Com esse engajamento ali, com essa conexão, né? Que tem entre os espíritos, né? Essa questão desse encontro, nessa troca de interesse, nada nos acrescenta, né? Nada nos evolui e acaba que naquela questão dessa questão material, né? Aquilo que às vezes a pessoa sabe que tá certo, que é errado. A gente já estava falando muito dessa questão de carnaval, né? A pessoa sabe o que é certo, né? O que ela precisa, mas às vezes por essa vaidade momentânea, né? Da matéria, desse mundo, do mundo material, acaba se deixando levar por esses momentos, por essas pessoas que não acrescentam em nada.
E daí só passa pela vida, né, essas pessoas. Não aproveita a oportunidade devidamente, né? Vai aproveitar, mas de uma maneira muito limitada, muito escura, né? Muito sem rumo, na verdade, né? Mas eu acho que assim, deixa eu só fazer uma observação. Olha o Paulo aí. Oi, Paulo. E deu certo, né, Paulo? Paulo César, Paulo César. Ai, ai. Paulo falou que não sabe conseguir assistir a live. Olha aí que coisa boa. Mas Chegou. vocês sabem que o Paulo perdeu o WhatsApp dele, né? Ele não conversa com ninguém no WhatsApp mais, não. Tem que Paulo, seja marcar, bem-vindo à live, meu amigo. O que foi que você falou? que marcar pessoalmente de encontrar. Ele quer falar pelo WhatsApp, não. É só presencialmente. Ele já tá nessa cartilha aí. Ele não fala mais no WhatsApp, então. Eu queria fazer só uma pausa aqui, porque quando ele fala assim, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. As afeições, né, que ele diz aqui, são duráveis apenas as dos espíritos. As afeições que são criadas a partir da matéria, se elas foram criadas apenas com esse interesse, o material, então ele acaba se extinguindo no mundo espiritual, né? Ele não tem consistência suficiente para que essas relações continuem além da Terra, né? Então a gente vê, por exemplo, irmãos que são irmãos porque tem que ser irmãos, né? Eles pediram para vir para passar essa prova de forma que não teria outro meio, que eles ficassem praticamente obrigados a ter um elo tão forte, né? Materialmente falando, são irmãos, né? Pai, essas coisas, mãe, mas que uma vez que esses resgates foram feitos, foram realizados, se estava somente preso à matéria, não tem condição, não tem consistência para continuar essa conexão no plano espiritual. E aí eu me lembro Vocês estão me escutando bem? Ótimo. Tá? E aí eu me lembro daquela passagem que Jesus está no banquete, e aí o pessoal, né, sua mãe está aí de fora. E ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Porque, na verdade, para o próprio Cristo, naquele momento, ele quis insinuar sobre isso. Somos todos irmãos, filhos de Deus, né? E esses relacionamentos, eles só perduram para além da matéria quando existe uma conexão além da matéria. Sem isso, eles, como diz aqui, a morte as separa na terra e no céu. Ou seja, nada realmente são umas para as outras, né? Verdade, Alan. Vamos pro Verdade item, verdadeira. Hã? vamos pro item 19, então? 19. 19. A união e a afeição que existem. De pessoas. Ah, eu sei que lê. Vai lá. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos, pendores, nenhuma semelhança apresentam com os de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas intervenções antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos.
como se dá na Terra com as raças e os povos. É, não é raro acontecer, né, desses casos, a gente vê uma discrepância enorme, né? Até tem um ditado popular brasileiro que a gente fala assim, nossa, mas foi criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, no mesmo lugar, é diferente, e o pessoal fala, ah, os dedos da mão não são iguais, né? E é basicamente sobre isso que se diz esse item 19. Item 19, do capítulo 4, diz sobre isso. Os dedos da mão não são iguais, né? A gente vê a diferença que existe entre seres que são criados no mesmo reduto, com as mesmas pessoas e nas mesmas condições, agindo arbitrariamente, completamente em sentido oposto. E por que será? Aqui vem a explicação do item 19, né? A matéria vem da matéria, mas o espírito, ele vem do espírito. Então, não necessariamente que naquele agrupamento, aqueles irmãos foram criados da mesma maneira, mas eles vêm de outras encarnações. Interessante estar aqui bem nessa ressurreição e reencarnação, né? Não deixa de ser também uma determinada prova da reencarnação, né? Se a gente fosse criado da matéria, se a gente fosse criado da matéria apenas, então todo mundo teria que ser igual, né? A gente teria que ter os mesmos gostos, os mesmos costumes, né? Partindo do mesmo lugar que fomos criados. Então, aqui no item 19, fica claro para a gente que realmente o que vem da matéria é matéria, o que vem do espírito é espírito. Aqueles irmãos, embora sejam oriundos do mesmo agrupamento familiar, eles vêm de outras existências com outras características, outras propriedades, outros vícios, outras virtudes, e elas vão sim impactar diretamente na encarnação vigente, né? É melhor para evoluir do que na família, né? Família, eu vou te contar, Não, não tem jeito não, gente. Ou vai ou vai. Porque amigo, colega, amigo de trabalho a gente passa, mas família não tem jeito não. Tem que segurar a emoção, porque precisa conviver, né? E às vezes a gente pensa, não vou conseguir. Essa prova eu não vou conseguir, mas tem que conseguir. Enche o coração aí de Deus e vambora. Lembra, né? Da reencarnação, das vidas anteriores aí, dos resgates e vamos. Porque e o dá negócio oportunidade, né? é, com Dá certeza. oportunidade que vai lá saber quanto tempo que foi, né, esperado, autorizado, para que desse certo, para todo mundo voltar no mesmo momento, né? Um pai, uma mãe, um filho, um primo, um tio, um sobrinho, né? Todo mundo voltar no mesmo tempo, a fim de que fosse possível realizar esse resgate desses relacionamentos falidos de outrora, né? Então, é um grande espaço no tempo, equipes enormes trabalhando para que isso aconteça, a gente dependendo de autorização de planos superiores, e às vezes a gente regressa, chega aqui, olha para o irmão e fala, mas eu não gosto do meu irmão, né? Eu não quero mais falar com ele. Então é preciso que a gente pense também, sobretudo nesses momentos de atrito, né? Que aquele irmão não está ali por acaso, né? Inclusive tem também uma espécie de ditado, né? Que fala assim que amigo a gente escolhe, né? Família a gente não escolhe, um negócio assim. Que, Mesmo. que cai dentro daquele negócio, né? Eu conto ou vocês contam, né? Porque sim, a gente escolhe a família da gente, sim, né? E a gente é escolhido também. A gente não somente escolhe. Pede, né? A Hã? escolha ainda pede, né? Eu quero aquela pessoa ali para ela vir comigo. Exatamente. A gente escolhe, a gente pede, né? A gente é autorizado e tem a oportunidade, chega aqui. Aí o ego fala mais alto, o orgulho fala mais alto, e não, eu resolvi que eu não quero mais conviver com essa pessoa, né? E ninguém entra na vida do outro por acaso. E ninguém, nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância. Não existe acaso se você acreditar que existe um Deus justo e misericordioso. A gente fala muito aqui no Fé que quem acredita em coincidência não pode acreditar em providência, né? Então seria uma obra muito complexa a gente pensar que
Nossa, mas com tantos milhões de espíritos que pairam. Aí eu vim filho do meu pai, eu vim irmão do meu irmão. Será que realmente, né, foi uma loteria que jogaram lá em cima, nesse caso, né? Não, isso não existe. A gente já estudou lá no Livro dos Espíritos, né? Está até parado nosso estudo do Livro dos Espíritos, temporariamente, em breve voltaremos. E lá a gente estudou que é muito clara a lei divina. É muito claro que não existe acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Somos demasiadamente limitados para entender os propósitos do Criador para com as criaturas. Mas é muito claro, tudo tem um propósito, né? É, veja bem, a avó Júlia com 11 filhos, né? 11, só 11. E hoje, Nossa. hoje ela tem, isso é minha bisa, tá, gente? Hoje ela tem Alzheimer. Então pensa quantas pessoas que ela pode, né, ter ali ao seu lado para poder auxiliar, né, para poder ajudar nesse momento tão difícil. Pessoas essas que ela acolheu lá, né, lá atrás, né, sendo seus filhos e várias outras pessoas mesmo, inclusive eu, né, que estive lá, né, ali na casa dela. Então, a gente poder fazer algo por essas pessoas. Eu queria compartilhar uma coisa que eu aprendi essa semana, refletindo, que às vezes a gente pensa assim, né? Poxa vida, só eu que faço, só eu que tenho que fazer as coisas, mas ninguém faz isso por mim, ninguém tem esse tique assim de pensar, vou fazer isso por ela, vou poder fazer a mesma coisa que ela faz por mim. Aí eu troquei, sabe, esse pensamento pelo outro de falar assim, nossa, que bom que pode ser eu a fazer isso por essa pessoa, que bom que sou eu que estou fazendo, porque se eu posso fazer, olha que maravilha, né? Eu estou numa condição, neste momento, melhor de poder estar fazendo. E às vezes lá atrás foi essas pessoas que fizeram, né, por mim, e lá adiante serão elas que farão também, né? Então essa semana eu de tanto bater cabeça aí com umas questões, eu aprendi isso, sabe? E é tão bom a gente pensar que a gente pode servir, né? Que nós podemos estender as mãos para determinadas pessoas, seja quem forem elas, né? Mas eu aprendi isso, sabe? Eu queria compartilhar, porque é muito bom a gente pensar dessa forma. Não ficar cobrando tanto, né, de outras pessoas, e sim poder fazer pelo próximo, né? A gente às vezes erra muito quando temos caridade, né, para ajudar, mas não temos humildade para receber ajuda, né? Então isso acaba que dá um problema no elo fraterno. O elo fraterno é aquele em que as criaturas se ajudam, Deus ajuda os homens por intermédio dos homens, né? Então quando a gente não participa desse elo, invariavelmente a gente está cometendo um, um delito contra a própria fraternidade universal ao qual o Criador espera das criaturas, né? Então faz muito sentido isso aí que você disse, sim. E quem pode ajudar, como você mesmo disse, né? Quem pode ajudar já não está na condição de receber ajuda agora, né? Mas provavelmente já recebeu e vai receber novamente. Então, por isso que é importante a gente manter esse elo fraterno, né? E ainda pensando assim, que são momentos, né? Agora, nesse momento, eu pude ajudar, agora mesmo eu vou ser ajudada, né? É só mesmo essa reflexão, porque é uma troca simultânea, né? A gente está ajudando e sendo ajudada a todo momento, né? Então, se a gente conseguir ter esse pensamento, acho que fica mais fácil da gente poder, né, levar essa convivência que a gente falou, principalmente de família, né? Que é o que nos faz mais crescer, né? Essa convivência, essa troca. Então, acho que a gente deixa muitas outras coisas de lado com esse pensamento, né? E nós, principalmente, quando você fala que não é só o resgate dos envolvidos, dos indivíduos envolvidos, né? É também o nosso próprio resgate, porque é uma maneira que temos de burilar a nossa alma,
de corrigir falhas crônicas que carregamos na nossa túnica espiritual. A gente, às vezes, vem, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Porque dá-se a impressão que, não, nessa encarnação eu vou somente olhar a questão do ego. Na próxima da cobiça, na próxima da vaidade. Não é isso, gente. A gente está aqui, a gente tem tanto erro, a gente está aqui para tentar corrigir o que der, né? Então, às vezes, quando a gente pede paciência, vem o irmão que nos tira a paciência, junto, né, no pacote aí, na família, né? A família é o CD, né? Você gosta de uma música só, mas você tem que comprar o CD, vem todas. Então, vem o irmão ali que vai te inspirar a paciência, vem uma mãe que vai te inspirar a calma, que vai te forçar, querendo ou não, a ter essas virtudes para poder lidar ali com a sua própria família. Então você vai crescer. De uma maneira ou de outra, você vai crescer. Os meios que esse crescimento virá vai depender muito da gente. Se a gente está com vontade de ir pelo amor ou pela dor, mas que vai crescer, vai ter que crescer, porque, como diz minha caneca, e tem muito tempo que eu não falo isso, inclusive, a evolução não é retrógrada, né? A gente vai ter sempre uma força, um fluxo nos empurrando para frente, né? E é bom sempre lembrar, né? Você sempre fala que a gente tem o débito e ainda acumula, né? Então a gente vai tentando pagar esses débitos e acumulando, né? Então, mas se a gente já tem consciência disso, a gente já fica mais propício a fazer o que precisa ser feito, nesse caso que eu citei aí de poder ajudar, a gente abre a nossa mente para enxergar quando precisa fazer, né? Porque às vezes passa na nossa frente, assim. Outro dia eu tava, só finalizar aqui, outro dia eu tava lá embaixo, lá no meu prédio, né? A gente tá tão cansado, né? Tá tão assim, tipo, em nada, né? Às vezes. Aí a pessoa tá passando na nossa frente, cheia de sacola, precisando que abra o portão. Aí sabe quando você tá olhando assim, você tá vendo o que você precisa fazer, mas você não tem força para para ir levantar e ajudar? Isso acontece muito, né? Porque às vezes a gente não tá percebendo o que precisa ser feito, né? Então, se a gente já tiver essa consciência, né, já despertou para isso, já é muito, muito bom, já é muito importante. E a gente vai conseguir fazer mais vezes, né? E a percepção, né? Porque quando a gente está precisando, a gente cobra do outro percepção. Então, por que a gente não cobra da gente mesmo? Eu tenho que ter a percepção que essa pessoa está cheia de sacola, eu estou com a mão vazia, porque eu não posso ajudar, né? Antes dela pedir. Então, se a gente cobra essa percepção do nosso próximo quando a gente precisa de ajuda, por que que não devemos cobrar de nós mesmos? Né? É um exercício para a gente crescer. Ainda fica mais um outro exercício, que se aquela pessoa não ajudou, a pessoa estava em Nárnia, ela não viu. E aí não pode nem ficar achando ruim, né? Aquela que estava com a sacola, não pode achar ruim É, também. é, Às vezes ela não foi por maldade, né? Às vezes a pessoa não estava vendo. é verdade. Às vezes isso acontece muito. Acho que eu te cortei por causa do som. Você ainda está falando, né? Pode falar. Já terminei. Pode falar. Já terminou? É porque você parou e o seu som continuou para mim depois. Eu ia falar assim que é tipo quando a pessoa passa pela outra na rua e não vê, né? Uhum, Não viu, né? E aí, nossa, mas o fulano, né? uhum. Me viu, não falou nada, né? E é o mesmo problema disso aí. Às vezes realmente a pessoa não viu, ela estava despercebida, ela estava pensando em outra coisa. Não tem nada contra você em específico, né? É porque Minhas, realmente ela não viu. minhas primas já avisam, já que elas são míopes, né? Elas falam, ó, se eu não tiver. Não foi por maldade, é porque eu realmente não enxergo. E é assim que passa, a gente realmente não viu que aquela pessoa precisava de uma ajuda, né? Às vezes a gente está tão assim fechado no nosso mundo, igual elas que são míopes, né? Que a gente não bate. E é isso, né? É isso aí, então. Então a gente encerra
aqui, porque já estouramos o nosso tempo, a gente já encerra no canal no item 19, né? Capítulo 4, item 19. E na próxima live, do dia 29, não, dia 26, né? Do dia 26, domingo que vem, a gente volta para o capítulo 4 no item 20. O temor de que a parentela aumente. Então a gente vai encerrar nossa live, né? A gente está arriscando aquela questão da oração, mas a gente vai ter que preparar melhor, né? Porque ficou em cima da hora, viu? O que foi? Repete. Hoje não, né? Já estouramos o tempo. Estamos com as ideias aí, vai dar certo. Estamos com as ideias aí e a gente vai. A nossa ideia é sempre tentar movimentar, né, para trazer o evangelho para dentro, né? Para dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então a gente está com as ideias aí, se Deus quiser, vai dar certo, né? Até porque nós nem sabemos, nós nem temos assim, né, tanto conhecimento. A gente tenta trazer assim para o nosso dia a dia, né? É um ajudando o outro, porque aqui ninguém sabe nada mais do que o outro, né? O que a gente tem um pouquinho de conhecimento, que a gente se esforça para trazer, a gente reflete, né, sobre as coisas e a gente vai indo, né? Um ajudando o outro. Graças a Deus. E a partir, né, dessa muito humilde ideia de divulgar a doutrina, a gente acaba ganhando muitos amigos, né, que participam com a gente aqui, né, e que, de certa forma, como o próprio Cristo disse, onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali eu estou. Então é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Não esquecendo que aqueles que a gente estava falando aqui no tema da live também estão com a gente, né? Aqueles que estão sempre nos iluminando, nos inspirando, né, espiritualmente. A gente espera que eles estejam aqui, né? Nos apoiando, nos iluminando sempre, né? E é isso. É isso então. Então você encerra hoje, eu escutei certo aqui, como é que foi? Você que vai encerrar? E é isso aí, tá? Hoje eu tô falando. Então vamos agradecer a todos que estão aqui com a gente, né? Com esse propósito. Então, o pessoal está aqui toda semana, graças a Deus, a gente já conhece aqui a carinha deles aqui, né? Então, sempre com a gente, sempre comentando quando a gente finaliza e sobe, né? E é muito importante porque a gente sente que tudo vale a pena, né? Tudo que a gente luta para estar aqui, né? Sentido, esse propósito. Então, que Deus abençoe a todos, nos dê uma boa semana, ilumine nós. Fiquem com Deus. Boa noite. É isso. Então, fiquemos todos em paz, paz com amor, amor em Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.